Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, novo método para leitura da Bíblia. Este método foi feito para ajudar você que está começando agora o estudo da palavra de Deus. E no que consiste este método? Eu peguei os 66 livros da Bíblia e ordenei do menor para o maior. Assim fica mais fácil a leitura. Você sabia que o menor livro da Bíblia é a segunda carta que João escreveu e tem apenas 13 versículos? E a leitura do livro é feita em no máximo 2 minutos e 30 segundos? Hoje nós vamos concluir os 19 menores livros da Bíblia, ou seja, livros com até 4 capítulos. Assim, nós vamos atingir quase 30% da leitura dos livros da Bíblia. Viu como é fácil ler desta forma? Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí. É só procurar no playlist, tá bom? Mas chega de moleza, vamos em frente. Novo método para leitura da Bíblia. A aula de hoje. Então, com 4 capítulos, são 6 livros. E nós vamos concluir hoje o 6º livro. Então nós já estudamos Ruth, Jonas, Malaquias, Filipenses, Colossenses e hoje a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ou segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Tanto faz, carta, epístola, mesma coisa. Vamos para o primeiro texto? Então diz no primeiro capítulo, versículo 14 da segunda carta a Timóteo, o seguinte: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então é isso que diz o texto sagrado. O catolicismo romano afirma que este depósito seria o que chamam de patrimônio sagrado, que teria sido confiado aos sucessores de Pedro, os papas e aos bispos em comunhão com ele, para ser anunciado nos dias atuais. Então vamos entender isso aí. Nós, evangélicos, protestantes, temos como regra de fé exclusivamente a palavra de Deus, os 66 livros inspirados por Deus. Já no catolicismo romano, eles, além da Bíblia, têm o magistério da tradição, o que eles chamam de bom depósito. Então o que acontece? Deixa eu dar um exemplo para ficar bem claro isso aí. A Bíblia diz que convém que o líder seja casado. O pastor, o bispo, o presbítero, convém, não é obrigado, mas convém que seja casado. Já o magistério da tradição católica, por volta do ano 1000, instituiu o celibato, proibindo o líder, o padre, de se casar. Então a Bíblia fala uma coisa, a tradição diz outra. Neste caso, o catolicismo prefere ficar com a tradição. Tá vendo a diferença? Não somos contra a tradição. Somos contra quando a tradição fere o texto sagrado. Tá bom? Mas vamos para a resposta. O bom depósito ao qual Paulo se refere é aquele que se relaciona com as palavras inspiradas por Deus, proclamadas por Paulo e os demais apóstolos oralmente enquanto vivos, por se constituírem na verdade. Ou seja, o que é o bom depósito? É a Bíblia. São 66 livros. Simples assim, tá bom? Vamos em frente? Segunda carta a Timóteo, 1º capítulo, verso 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Então esse é o texto sagrado. O catolicismo romano alega tratar-se de uma oração de Paulo em favor de Onesíforo, que já estaria morto, o que ampara a prática romana de oração pelos mortos. Tá vendo? Mas vamos para a resposta apologética. A sequência em análise deixa claro que Onesíforo a sequência em análise não deixa claro que Onesíforo já estava morto, o que melindra a afirmação católica. Além de que é exatamente por causa da quebra do vínculo e do contato com os mortos
pelos vivos, que Paulo explica que os salvos voltarão com o Senhor. Aí tem a referência aí na 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, você pode ler isto. E por isso lhes pediu que se consolasse com essas palavras, verso 18. Então não tem nada a ver com oração pelos mortos, prática proibida na palavra de Deus, proibida, não há essa comunicação entre os que estão aqui vivos com aqueles que já deixaram o corpo, tá? Estão em outra dimensão, estão no paraíso, os salvos, aguardando o dia da volta do Senhor, da ressurreição, tá bom? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, isso que diz o texto. Catolicismo romano, de novo, diz que esse texto está fundamentado no apócrifo eclesiástico 2, capítulo 2, versos 1 e 2, base de onde o ensinamento teria sido retirado. Então, tá vendo? Para justificar no livro apócrifo, pega essa citação. Mas vamos em frente. Resposta apologética. É pretensiosa a ideia que versa sobre essa possibilidade, pois que Paulo, quando reescreveu a Timóteo, tinha em mente o pensamento cristão propagado por Jesus em Mateus capítulo 5, versos 10 e 11, onde a promessa de recompensa está pelo próprio Deus especificada. Em João 15, 20, Jesus alerta seus seguidores sobre a iminente e inevitável perseguição, o qual a igreja estava destinada. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Jesus fala que nós sofreríamos perseguições. Então é disso que está tratando o texto, tá bom? Bem, como eu disse, olha aí a minha tabelinha. Então nós já lemos os 5 livros com um capítulo, o único livro com 2 capítulos, já lemos 7 livros com 3 capítulos e hoje concluímos os 6 livros com 4 capítulos. Portanto, nós chegamos a 28,79% da leitura dos livros da Bíblia. Está vendo como é fácil desta forma? Na próxima aula nós vamos começar a estudar os 5 livros da Bíblia com apenas 5 capítulos. E ao concluir, nós vamos chegar em 36,36% da leitura dos livros da Bíblia. E o livro que nós vamos estudar, ou melhor, os 5 livros, Lamentações, 1 Tessalonicenses, Tiago, 1 de Pedro e 1 de João. Então, na próxima aula, nós começamos com Lamentações, o único livro do Antigo Testamento com 5 capítulos. E se você quiser adquirir uma Bíblia apologética com os apócrifos, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Vou deixar aí embaixo aí na descrição o link da aula para você continuar me ajudando. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Aproveite, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, todo dia quando eu subir a aula, você será avisado. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.